luz acesa no ar. E o assunto hoje, gente, dá pano pra manga, eu mesma adoro. Animais de estimação. Agora, com um adendo ainda, uma coisa que deixa o assunto ainda mais interessante. Animais de estimação e saúde mental. Perfeito. Aqui todo mundo tem animal de estimação? Eu tenho. Eu tenho. Desde criança tive animal de estimação, passei um tempinho sem ter, tive vários também. De galinha a cachorros mais tradicionais, cachorro, gato, preá, cavalo, coelho. Que legal, eu tive coelho também. Infância de roça, eu tive muito e me envolvia mesmo emocionalmente, assim, porque na roça tem aquelas vezes de distanciamento, né? Mas bicho como bicho não, eu queria pintinho da cadela dentro de casa. Sim. Criei, inclusive, Marina, que virou adulto sem saber dormir em árvore. Mentira, porque ficava dentro de casa o tempo Eu todo. morava dentro de casa. Veja só. Oh. Que criadora de Não, animal eu entendo, complicado. Quando eu era muito criança, por volta dos 5 anos de idade, eu tive um coelho e o coelho ficava tanto aqui no meu peito que ele ficou com as patinhas abertas. Não façam isso com seus bichinhos de estimação. Mas eu tinha 5 anos só. Mães de pets contestáveis. Nós fomos. Não, agora a gente já tá, né? E você, Luz, que tem animal de estimação? Hoje eu tenho uma gatinha, mas também já tive de periquito, papagaio, também preá, hamster, Nossa, cachorro. Cachorro foi assim na luta, porque ninguém lá em casa queria. Um dia eu cheguei assim da escola com um cachorro assim no braço, um filhotinho. Falei assim, tu vai ficar só essa noite então. Eu falei, tá bom, o cachorro ficou por mais de 13 anos com a gente. 13 anos, só essa noite. Que ótimo que tá todo mundo aqui bem na roda, vejo todo mundo vai a gente tem experiências para... Tem bagagem para trazer. E justamente vocês sabem, e muitas das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, com certeza também, que às vezes é muito forte a sensação de que o animal de estimação sabe o que está rolando com a gente. Sente que se a gente está bem, se a gente está triste, encosta se a gente está triste. Quem tem gato sabe que ele vem fazer o pãozinho ali em cima da gente, vem com ronronar ali, bem naquele momento que a gente está fragilizado. Sim. A gente se pergunta, rola mesmo, Marina? Essa percepção animal, ela é real ou é o amor da gente que quer que interpreta isso, né? Que eles sintam isso tudo pela gente também, retribuam esse sentimento. Como é que funciona? Você está falando isso, eu estou me lembrando de uma aula que eu tive, se eu não estou enganada, no primeiro semestre da faculdade de psicologia, ou seja, faz muitos anos. E eu me lembro da professora falando, a gente estava estudando pensamento e linguagem e entendendo, né, como funcionam esses construtos aí, pensamento e linguagem. E a professora perguntou pra gente, só para provocar, ela perguntou, e os cachorros pensam? E aí a turma ficou, nós éramos acho que primeiro ou segundo semestre, todo mundo ficou assim, ai meu Deus, uns diziam, pensam, não pensam. Que resposta a gente vai dar para a professora? E eu me lembro que ela respondeu rindo. Ela disse assim, eu não sei os seus, mas os meus cachorros eu digo que pensam. E aí a gente entendeu que era uma provocação mais de brincadeira e seguimos na aula. Mas eu nunca vou esquecer disso, dela dizendo, os meus cachorros pensam. Na verdade, os cachorros, claro, isso aí é uma outra área. Eu sou psicóloga de humanos. Existe a psicologia canina, mas eu não sou especialista nisso. Existem pessoas que estudam mesmo o comportamento dos animais. Mas o que eu posso colocar é que os cachorros têm muita... Principalmente cachorros, né? Eu imagino que os outros animais também. Mas eles têm muita capacidade de observação do comportamento humano. Eles evoluíram observando, né? Quando eles passaram a ser domesticados e tal, eles evoluíram observando o nosso comportamento. E eles, então, eles conseguem identificar microexpressões do nosso rosto, coisa que muitas vezes o olho de outro humano não consegue captar. Eles conseguem até porque... eles estão muito presentes, eles estão observando de verdade. Eu tenho uma cachorra... Não tô no celular. Não. Eu tenho uma cachorra que observa cada movimento que eu faço. E com base nos movimentos que eu faço, ela já prevê o que é que eu vou fazer. Se eu vou pegar um petisco para ela, se eu chego perto do armário e faço isso, ela sabe que eu vou pegar o pote de ração. Isso... O tom de voz, né? A forma como você fala, ali é o chamado, assim, você sabe que é na hora da ração, sabe? A hora que ela...
Então, eles entendem, eles nos observam tanto que eles entendem nossas microexpressões e mais. Falando de saúde mental também, eles sentem cheiros que nós exalamos quando produzimos algumas substâncias no nosso corpo. Cheiro que a gente não consegue sentir. Mas, por exemplo, quando você está com medo, quando você está ansioso, quando você está doente, inclusive. Eu vi uma reportagem certa feita de cachorros que estavam se fazendo teste, né, de estudos, cachorros que ajudam a identificar pessoas que têm câncer, apenas sentindo o cheiro. Esses cachorros param na frente da pessoa e farejam. E se a pessoa exalar um determinado cheiro característico de que exala quando está com alguma desorganização celular no corpo, esse cachorro para na frente da pessoa. Aí os médicos pegam a pessoa e levam para fazer o exame. E realmente as pessoas que eram farejadas ali, que o cachorro parava e sinalizava, elas tinham realmente algum processo celular, né, de multiplicação disfuncional celular que já estava em andamento. Parece algo parecido com o que os policiais fazem também com os cães farejadores, não é? Isso. No processo do treinamento para busca de drogas, por exemplo, essa coisa, né? Exato. Tem uma questão, Marina, você estava falando aí da ração. Uma vez eu saí de casa e pedi minha vizinha para alimentar meus gatos. E aí, quando eu voltei, ela falou, Isa, laranja, eu tenho um gato laranja que se chama Laranja. Nome dado pelo meu filho. E aí, essa história inclusive é bem engraçada, porque a gente estava lá pensando vários nomes, ele não, ele queria mesmo ali escolher, eu dando várias sugestões empolgadas, aí eu falei, mãe, que tal Alex, do Laranja Mecânica? Querendo dar o nome de um psicopata pra mim. Gerente da criança. Gato laranja. Aí ele falou, não, laranja mesmo. Aí no dia seguinte, tava ele contando pra mim, qual é o nome dele? É laranja, do Laranja Mecânica. Mas enfim, aí essa minha vizinha falou, Isa, laranja, só faltou falar. Porque eu abri a porta e ele foi andando bonitinho lá no armário onde estava a ração e pôs a página. Assim. Eles são muito inteligentes, não é? Sim. É impressionante essa questão. E, Marina, a termo de efeito da presença de um pet na saúde mental. Eu vi umas pesquisas e elas apontam que cerca de 80% das pessoas que têm animais de estimação afirmam se sentirem bem, se sentirem menos só. Qual é a questão? O que está por trás desse entendimento que a gente acaba tendo diante da presença de um animal em casa, de um pet? Eu vou fazer um gancho, inclusive, com um episódio que a gente gravou sobre solidão. A gente gravou um falando sobre solidão, que está disponível, se você quiser assistir, só procura aí no canal que tá aí. Quando a gente fala sobre solidão, a gente diz que a solidão assim, de forma muito resumida, a ausência de relacionamentos significativos. Você pode até estar se relacionando com muitas pessoas, mas se não tiver um significado importante ali naquele relacionamento, você se sente só. E eu quero dizer que as relações interpessoais significativas, aquelas que têm importância e significado, elas são protetivas para o nosso cérebro. Elas nos protegem de adoecimento psicológico. Ter boas relações, boas amizades, né? Ou boas relações interpessoais mesmo, é um fator de proteção para que a gente não adoeça emocionalmente. E uma relação com o animal de estimação pode se enquadrar nisso, nessa categoria de relações significativas, relações profundas, relações onde há uma troca satisfatória, certo? É claro que não deve resumir-se somente a animais de estimação. O ideal, e eu quando falo ideal, eu quero frisar realmente o significado da palavra, o ideal, a gente nem sempre consegue alcançar o ideal, às vezes o real é diferente do ideal, né? Mas o ideal é que nós tenhamos, sim, boas relações de significado com seres humanos também, porque nós somos humanos e a gente precisa interagir com a nossa espécie, isso é necessário para nós. Isso entra até um ponto, assim, que, se eu não me engano, está se destacando mais atualmente, que é algumas pessoas, muitas até, afirmarem que se sentem melhor na companhia de animais do que de outros seres humanos. Isso eu acho que passa, assim, não sei se eu estou certa, me corrija se não, mas eu acho que passa pela questão justamente dessa relação se tornar muito profunda por questões como
os animais, eles são mais desprovidos do julgamento, né? Sim. Quando a gente constrói uma relação forte com o animal, independente dos nossos defeitos, ela segue forte. Independente das falhas da gente, inclusive com eles, muitas vezes, Sim. não em patamares mais extremos, né? Como, por exemplo, a agressão. Você tem um animal, você descuida, deixa passar fome, você agride, logicamente, ele instintivamente vai se proteger Sim. ou reagir contra você. Mas, fora disso, né? Em um contexto, assim, de você estar ali, às vezes, mais triste, mas ele segue, minha Amanda, é muito parecido com o que fazem as crianças, né? Sim. Porque esse formato, e eu acho que isso intensifica bastante a relação. E aí, nisso, vem um contraponto, que é essa ideia que muitas vezes é potencializada, de que o ser humano é muito complicado, de que a pessoa começa a fazer esse paralelo, né? De que, tipo, o mundo está muito terrível, o ser humano está muito terrível, eu prefiro meus animais. E tal. E aí, como é que isso é percebido? É uma coisa natural de se acontecer? É algo perigoso de se sentir? Tem agravantes no meio disso? Como é que funciona? Bom, é necessário ficar atento a isso, porque se você não tem condição de ter boas relações com um ser humano e só consegue se aprofundar em relações com o animal, não está sendo, isso precisa ser visto, porque não é uma estrutura funcional, sabe? Tem algo que está fugindo aí. Vamos lá. Por quê? Vou fazer perguntas mesmo de provocação. Por que você não consegue se relacionar com outros seres humanos? Por que não consegue se aprofundar? Tem medo? Você foi muito ferido por seres humanos? Essas feridas, então, precisam ser tratadas. Você está vivendo em função das suas feridas? A gente, às vezes, entra numa postura de evitação só. Eu me relacionei com seres humanos, eles me feriram, me machucaram, me julgaram, me fizeram sentir emoções muito negativas, então eu vou evitar todo tipo de relação com humanos. Só que quando eu faço esse comportamento evitativo, eu deixo de ter as feridas que podem vir dessa relação, mas eu também deixo de ter todos os outros ganhos possíveis. Eu jogo fora tudo de bom que pode haver em ter boas relações humanas, em nutrir boas relações humanas. Então, esse comportamento evitativo me impede de sofrer, mas também me impede de viver, sabe? A gente vive de forma meia boca, vamos dizer assim. Sim. E aí, o animal pode ser, assim, ali uma espécie de consolo, mas ele não completa os espaços que uma relação humana preenche. Por falar em completar, tem uma outra questão que eu acho delicada, porque assim, quando a gente fala de animais de estimação e da presença desses animais, e realmente nos trazem eles nos trazem muitos benefícios. Muito bem-estar. Muito, é muito gostoso assim, a presença, com todo o trabalho que tem envolvido e tudo, né? Mas eu acho assim muito semelhante. Tem que se ter até um cuidado em falar assim, semelhante com criança, porque tem até um outro ponto que eu quero trazer, que é, por exemplo, essa ideia de estar atribuindo aos animais a relação humana, a substituição de filhos, por exemplo, por animais. Eu vejo que é algo delicado ali nas emoções, mas muitas vezes a gente se esquece da nossa parte em relação a eles. Nessa busca assim, de preencher algumas lacunas humanas, às vezes a gente faz um movimento de humanização de animais. Isso. E eu gostaria de saber de você, assim, se há um direcionamento para fazer a coisa de forma saudável, né? Porque isso divide muitas opiniões. Eu, por exemplo, eu tenho todo o carinho ali, colo, gato, inclusive, meus gatos em casa têm muita liberdade, com os espaços também tudo, porque eu não quis ficar nesse controle. E pra mim, ok. Agora, por exemplo, eu em gatos, eu vou ali bem no limite a vacinação em dias, ok? A alimentação em dias, ok? Mas eu, por exemplo, não dou banho nos meus gatos porque um especialista já me informou que não é legal. Mas para muita gente, o banho em gato é essencial. Muita gente entende, porque tá em casa tem que estar limpo. Então, ponto. Aí isso divide já opiniões, né? Cachorro, em salão, em pintar unha, em laço. Eu tive recentemente com uma família que uma cadelinha teve que fazer uma cirurgia para retirar a orelha, porque foi ao pet shop, tomou banho e tal, colocaram um lacinho, uma coisa, e prenderam tão apertado. E aí viram um incômodo, que quando se atentaram exatamente para o que era, e foi de um dia para o outro, a orelha estava comprometida. Então, assim, às vezes há não sei se a gente
eu não sei não, a gente, na minha percepção, a gente extrapola Uhum. esse limite, assim, Sim. de tipo, dessa relação afetiva e de esquecer que ali tem um ser que está numa relação muito forte com a gente, mas que tem suas necessidades específicas diferentes da gente. Como é que a gente lida com essa coisa toda? É isso. Com relação aos animais? Bom, vamos lá. Nós precisamos, primeiro, por mais que um animal de estimação seja dado para uma criança, foi um adulto quem deu. Então vamos conversar com os adultos. Adultos precisam ser adultos e se responsabilizar. A gente se responsabiliza por ser tutor de um animal e para isso a gente precisa entender que ele é de outra espécie. E é respeitoso para com o animal entender as especificidades daquela espécie. O que é que a minha espécie precisa? Eu, enquanto ser humano, preciso de quê? Pronto, eu preciso de tais e tais coisas. Se me derem algo diferente disso, isso é um maltrato para mim. É engraçado, né? Porque às vezes as pessoas entendem, por exemplo, perfume de Isso. gato e cachorro, né? Assim, a coisa de, ai, eu tô cuidando bem, assim. O perfume é agradável pra gente. Mas para o cachorro aquilo é muito aversivo, porque o nariz É, dele o gato tem é- mais de 200 milhões de receptores do olfato, muito diferente do nosso nariz. Aquilo que para nós é super agradável, para ele é super aversivo. Então, eu, por exemplo, aí vamos entrar numa polêmica, cada pessoa faz o que quer, mas a gente está colocando aquilo que seria mais adequado para a espécie, né? A minha cachorra não usa perfume, ela usa shampoo com uma fragrância bem fraquinha e ela tem cheiro de cachorro, porque afinal ela é uma cachorra. Né? E por mais que eu tenha acabado de dar banho nela, ela tem o cheirinho de cachorro mesmo, que é o cheiro próprio da pele e do pelo dela. E a gente precisa respeitar. Aí você colocou, né? Às vezes a gente quer preencher os nossos vazios, e para isso, para preencher os nossos vazios, a gente toma animais de estimação. Só que para preencher os nossos vazios, a gente pode estar desrespeitando o outro. Tá? Se eu tenho essa necessidade de cuidar do meu cachorro, do meu gato, do meu animal de estimação, como se ele fosse um ser humano, talvez eu tenha necessidade de cuidar de um ser humano. Né? Talvez eu precise me relacionar com um ser humano e tá faltando esse ser humano na minha vida. O cachorro, o animal não pode substituir. Entra até no ponto dos filhos. E aí, como é que fica essa questão também? Porque eu vejo, não é só a coisa de, tipo assim, transferir uma emoção, uma demanda, né? A vida, de fato, está muito corrida para a grande maioria das pessoas. O custo de vida é altíssimo. A gente que tem filhos sabe que a coisa pega ainda mais quando se tem uma criança pelo meio. E aí, percebe-se que casais, principalmente, né? Assim, nessa ideia de tipo, ai, não dá para ter o filho, vamos ter Um cachorro. um cachorro. Como é que fica? Pode ser, assim, digamos, um paliativo de momento, tomando muito cuidado em chamar o animal de paliativo, porque eu acho que não é o lugar para ele, não é? Mas, assim, como é que funciona? Ou tipo assim, ai, também não vou botar animal porque eu não quero misturar, ou vale a pena. Como é que eu lido também com os sentimentos desse tipo? Eu só queria complementar, acho que tá dentro aí do que o Yuri tá falando, que eu queria, na verdade, saber de você, Marina, qual é o limite, na verdade, do saudável, assim, dentro de um cenário de, já entendemos aqui que o animal não pode substituir as relações humanas e tal, mas eu tenho certeza que possivelmente é ótimo, né? Mas Eu tenho certeza, possivelmente... mas como a psicóloga é Marina, Não, Pode ser só possivelmente. eu penso que possivelmente algumas pessoas que estão assistindo a gente podem discordar desse tipo de relação. Falar assim, não, a relação que eu tenho com o meu pet não é uma relação de mãe e filho, pai e filho, de parentesco, né, de misturar de laço consanguíneo. Isso, mas eu sinto que é uma relação saudável que eu tenho, ainda que ela não perceba que esteja misturando as coisas, enfim. Aí eu quero saber de você, nesse sentido, assim, qual é o limite do saudável? Pra gente falar, como a gente pode falar para essas pessoas que podem, talvez, entender errado o que a gente está conversando aqui. Que pergunta essa, né? Porque, assim, aquilo que eu vou dizer que é saudável pra mim, a outra pessoa pode olhar e dizer, não, pra mim não faz mal. O que a gente precisa cada pessoa precisa se sondar, digamos assim, cada pessoa precisa se avaliar. Eu tenho uma cachorra e eu posso falar por mim. Eu cuido da minha cachorra como uma cachorra. E eu tenho um filho também. E eu cuido do meu filho como um filho. A cachorra é a cachorra, o filho é o filho. Eu amo e realmente amo os dois. E dou toda assistência aos dois.
assistência tanto de remédio, quanto de comida, quanto de tudo que é necessário, quanto de amor, quanto de tudo que é necessário. Mas cada um precisa ocupar um lugar diferente dentro de mim. E eu preciso saber o quanto me consome cada uma dessas coisas, né? Eu tenho responsabilidade, já que eu sou tutora de um animal. Eu não vou fugir da minha responsabilidade, não vou negligenciar, de jeito nenhum. Isso não é tratá-lo como humano. Isso é dar a ele aquilo que ele precisa enquanto animal. Ponto. Se você consegue fazer isso com o seu animal, perfeito, leva o veterinário, cuida, dá banho na frequência que é recomendada, porque também tem frequência que faz mal à pele do animal. Então, cuida dele, né? Faz a vermifugação, tudo que é necessário, beleza? Do jeito que a gente faz com o filho. Mas a prioridade, quando você precisar escolher entre um e outro, entre um filho e um cachorro, o que é que você faz? Eu sei que é muito difícil fazer isso, mas assim, se tiver um momento, por exemplo, em que meu filho precisa brincar, e o cachorro tá precisando de brincar também, se não der para brincar com os dois, eu vou dizer pro cachorro, espera um pouco, porque eu preciso dar atenção pro meu filho agora, sabe? E o cachorro vai para o lugar dele, digamos assim. E de modo nenhum eu tô colocando que seja um lugar, sei lá, menos privilegiado. Ele tem um lugarzinho que é só dele, que não vai ter maltrato nenhum. Mas aí, enquanto ser humano, eu preciso entender, fazer a separação. Existe diferença entre animais e humanos, e quando a gente não faz essa separação, é ruim para todo mundo. É ruim, inclusive para os animais. É isso que é importante, sabe? Aí eu volto mais uma vez para o ponto psicológico da coisa. Tá, se você está precisando tratar, se você sente por acaso, enquanto está escutando a gente, você sente que você está misturando as coisas, que esse animal está substituindo pessoas, que você está se sentindo assim, que sua interação social está prejudicada, que você só consegue se relacionar com animais, mas você não consegue parar para ter uma conversa com um ser humano e tal. Você precisa olhar para si, precisa de procurar ajuda. Isso não está normal, isso não está saudável, sabe? Você precisa entender por que eu preciso desse animal para substituir. Está substituindo o quê? Mas aí eu vou também fazer uma ressalva. Por exemplo, em processos de luto, quando se perde alguém muito importante, um animal pode trazer muito consolo. Aí vem o ponto. Esse animal está substituindo a pessoa que faleceu? Não. É claro que não. É impossível. Os seres humanos são insubstituíveis. Ele traz consolo. Uma coisa, aí sim, um comportamento funcional é eu encontrar consolo e alegria e preenchimento das minhas horas com aquele animal. E isso me ajuda a passar pelo processo de luto. Uma coisa é isso. Outra coisa é eu tomar o animal como se fosse aquela pessoa que morreu e dar ao animal o nome da pessoa falecida e querer usar as roupas da pessoa falecida naquele animal, e aí isso está disfuncional. Precisa procurar ajuda de psicólogo, de psiquiatra, de amigo, de alguém que possa ajudar. Por falar em animal e luto, tem uma outra questão que entra também, que é a dificuldade que muitas pessoas que têm pets enfrentam no luto pelo pet. Porque assim, a gente percebe que é um luto muito negado, socialmente negado, e ele é um luto real. E eu já passei por, eu digo porque eu já senti na pele o luto em relação a diversos animais de estimação na infância, né? E era muito duro. E assim, na infância, até que acolhe-se mais, né? Entende? Porque inclusive eu quero até daqui a pouquinho falar sobre essa relação de crianças com animais que parece ser ainda mais intensa, ainda mais bonita. Mas na vida adulta, quando você perde um animal de estimação e você está ali muito mexido com isso, muita gente olha meio torto para essa situação, muita gente caçou às vezes, né? Enfim. Entende como bobagem. Exatamente, e não é. Não é, porque o luto, independentemente de qual seja a sua perda, é luto, né? O que eu posso dizer para as pessoas que passaram pela perda de um animal de estimação é: viva seu luto. Viva seu luto como qualquer outro, como qualquer outra perda. Ah, mas as pessoas estão depreciando, ou estão falando mal, ou estão minimizando. As pessoas estão minimizando o meu sofrimento. Eu queria meu cachorro aqui para botar ele para morder. As pessoas estão minimizando meu sofrimento. Nesse ponto, ignore as pessoas. Foque em você. O que é que você precisa para se recompor do seu luto? Você precisa de mais dias de silêncio? Você não está muito bem para sair com os amigos porque você está triste mesmo, porque perdeu o animalzinho? Você quer chorar? Chore. Precisa chorar? Chore. Chore mesmo, chore pelo animal. Não importa se é um animal, é um amor. Havia vínculo ali. Os seres humanos se vinculam e isso independe
É um ser vivo, é um animal e você se vinculou. Na hora que você perdeu, isso está doendo. Não tem nenhum problema nisso. Viva o seu luto, passe por ele, se recomponha, mas tome o tempo que for necessário para passar pelo seu luto. E se alguém julgar mal, ignore essa pessoa. É um favor que faz a si mesmo, e ignore. E agora, Marina, falando dessa relação, assim, eu acho das relações mais bonitas que se tem, assim, criança e bicho. Criança, você vê ali uma criança interagindo com o cachorro, interagindo com o gato. Tem uma beleza e uma pureza em torno dessa relação que é tão fascinante. Ela, dá para dizer que é uma relação assim mais intensa, especial em relação às outras. O que acontece? Na verdade, as crianças têm menos julgamento e mais emoção. As crianças elas são inteiramente emoção, elas sentem com muito mais profundidade. Você vê, por exemplo, uma criança, quando ela é uma criança pequena, por exemplo, de 2 anos, 1 ano, 2 anos, quando ela está com raiva, ela é toda raiva. Ela inteira é a raiva dela, sabe? Por outro lado, quando ela está amando, ela é inteira o amor. Quando ela está empolgada, ela inteira é aquela empolgação e ela transborda essa empolgação. A criança, quando está se relacionando com o cachorro, ela também inteiramente se relaciona com o cachorro, com o gato, com o pintinho, com o passarinho, com o animal. Ela se entrega àquela relação e, naturalmente, há uma correspondência do animal, né? E normalmente os animais têm a capacidade de derrubar as nossas barreiras, eles derrubam a barreira da razão, e a criança nem tem essa barreira da razão. Então ela consegue mergulhar ali naquela relação, e isso para ela se torna, inclusive, uma ferramenta para desenvolvimento. A convivência com animais de estimação pode ajudar crianças a desenvolverem a cognição, a desenvolverem habilidades sociais até no relacionamento ali com aquele animal. Às vezes a criança vai alimentar o animal, às vezes a criança vai respeitar o descanso do animal, que ele já não quer mais brincar porque está cansado. Tudo isso vai ensinando naquela relação ali, tudo isso vai ensinando para a criança companheirismo, relações sociais, e vai desenvolvendo, vai dando estímulos para ela para desenvolver a cognição. Então é visto com muitos bons olhos a relação entre crianças e animais. Inclusive, a gente recomenda, quando atende crianças que têm muita ansiedade, a gente recomenda que, se for possível para aquela família, que eles adotem um pet, para que a criança possa extravasar aquela ansiedade ali com aquele animal, para que ela possa se regular. Muitas vezes, e isso não é só para criança e adulto, o contato com o animal, inclusive o contato com o pelo do animal, aquela textura diferente que o corpo do animal tem ali, isso faz a gente se regular emocionalmente. Eu sei, eu tenho gatos, é muito bom. É muito, regula mesmo, coloca a gente no aqui e agora, faz a gente desacelerar. E isso, para a criança, por exemplo, uma criança muito agitada, uma criança ansiosa, isso é muito bom. Inclusive, os animais são usados também em muitas terapias, né? Tem terapia com... Os animais são assistentes terapêuticos, né? Em muitas abordagens. Tem, por exemplo, a ecoterapia, que é com cavalos, para pessoas com paralisia cerebral, por exemplo. Tem abordagens com cachorro, para fazer, que aí muitas vezes é usado por psicólogo mesmo. No caso da ecoterapia, é muito por fisioterapeuta. Mas com o cachorro, tem o cachorro acompanhante terapêutico, assistente terapêutico ali. Por quê? Muitas vezes, isso é muito usado para criança com autismo, inclusive. Criança com autismo não verbal, né? Ela tem dificuldade de interação, e com o cachorro ela consegue interagir muito mais ali. Normalmente as pessoas, a não ser que a pessoa tenha medo do animal, ela não se sente ameaçada. Né? Isso é uma outra coisa que para todo mundo, né? Tanto para o adulto, quanto para as crianças, quanto para quem tem alguma dificuldade psicológica ou não. Normalmente, se a gente não tiver medo, né? O animal não nos oferece risco, perigo. Eu posso amar esse animal sem medo. E a gente não sente medo de amar. Que é uma coisa que às vezes acontece com quem está muito escaldado, digamos assim, das relações humanas, e que diz, quanto mais eu conheço os homens, os humanos, mais eu gosto dos animais. Normalmente é porque já se feriu muito. E elas entendem mais ou menos assim, me relacionar com seres humanos é perigoso. Eles vão me machucar. Me relacionar com animais, não, eles não vão me machucar. Não tem perigo. Eles vão me receber. Não é perigoso amá-los. Eu posso amá-los sem medo. Eu posso mergulhar sem ter medo de que tem pedra lá embaixo. Eu só mergulho no amor aqui. E amar é uma necessidade nossa. Então isso para todo mundo.
para quem é adulto que prefere animais e que poderia estar se relacionando com seres humanos também, normalmente essa preferência é porque o animal não oferece perigo. Para criança também, muitas vezes a criança é mais arisca ou é uma criança com alguma questão do neurodesenvolvimento. O animal, por exemplo, para crianças com TDAH, o animal pode ajudá-la a se regular também, porque pode diminuir a hiperatividade quando ela foca no aqui e agora, um pouco mais de atenção ali no brincar com o cachorro, no acariciar o pelo ou o gato. Eu estou falando muito de cachorro, mas isso independe. É que, na verdade, os cachorros são mais, eles interagem mais, né? Eles respondem mais. É uma outra pauta aí que rege. E falam que os gatos não ligam e tal. Balela, viu? Os gatos se importam muito. Eles se importam, sim, os gatos interagem, só que eles têm o jeito deles. Falam que o cachorro ensina... Como é? O cachorro ensina... O gato ensina sobre... Não, o cachorro ele tem um amor incondicional, tende a ser mais incondicional pelo dono, né? E o gato ensina sobre você amar sem esperar em troca, porque é no tempo deles. É uma boa lição também. É muito no tempo do gato, se importam em tudo, mas eles não estão disponíveis a eles todo estão momento disponíveis quando eles querem. Os cachorros têm, de fato, mais essa disponibilidade maior. Os gatos não, assim, é na hora que eu quero. É engraçado, eu tenho dois gatos, né? Laranja e Viola. E assim, eles são bem diferentes, a personalidade bem demarcada. A Laranja, inclusive, é muito mais afetuoso. E Viola, ela é o tipo assim, gosto de você, mas me deixe na minha. Não venha com muito toque, não quero. E é engraçado porque ela tem o jeito, assim, eu que ando lendo muito sobre gatos, chegam muitas coisas para mim, porque eu gosto realmente do universo de gatos. Me descobri uma grande apaixonada por gatos. Na infância eu tive mais cachorros, aí depois de Jonas, cogitei ter e acabei não tendo no contexto ali. Quando o Jonas foi ficando maiorzinho, ele queria gato. Veio aí uma vontade com gato e aí eu adotei um gato meio que na casualidade, apareceu lá na minha casa e tal. E nisso eu me peguei apaixonada por gatos. E aí, o jeito de Viola, por exemplo, de demonstrar o carinho, sei lá, a afeição dela, não sei qual é o nome que se dá. O vínculo que ela tem com vocês. É estar perto. Sim. Eu vejo, ela gosta de estar onde eu estou. Ela me vê na casa, eu estou arrumando o quarto, ela vai e deita ali perto. Mas vou para abraçar, ela faz assim, ó. Mas quer estar perto de mim. Então, gatos gostam, viu? Eles se importam muito. Mas do jeito deles. É isso. E aí é isso. Quando você vai cuidar de um animal, você tem que entender como ele funciona. Como você está falando, você tem dois animais da mesma espécie, mas que têm personalidades diferentes, comportamentos diferentes, né? Então, pode ser também aves, né, pássaros, desses que é possível criar, que é legalizado estar criando em casa, no ambiente doméstico e tal. Mas o ponto é que, independentemente de como seja o animal de estimação, ele pode sim trazer muitos benefícios para a saúde mental de crianças, idosos. Então, idosos muitas vezes se sentem sem companhia. E tem mais uma coisa, às vezes o gato, o cachorro, o animal de estimação traz a sensação de propósito para a vida da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que está passando por um processo de depressão, um animal pode ser uma ajuda terapêutica. Quando eu falo isso, gente, eu não estou dizendo que o animal substitui buscar um psiquiatra ou buscar um psicólogo, não é disso que se trata. Ele é um auxílio, ele é uma ajuda terapêutica, uma ajuda muito importante, muito relevante mesmo. É igual quando se fala assim, você está em uma questão emocional, como depressão e tudo, a atividade física, por exemplo, ela vai lhe ajudar, ela não vai substituir o profissional, mas ela vai também trazer ajuda demais. Efeitos positivos para um quadro que colaboram. Você está vivendo ali. Isso. Então, uma pessoa com depressão, por exemplo, se quiser adotar um animal de estimação, tiver condições de adotá-lo e tal, faça isso, porque além de ser uma companhia, além de ser amor, realmente existe uma vinculação, traz afetos positivos, a pessoa ganha um propósito. O propósito, por exemplo, é cuidar do animal. A pessoa vai precisar sair da cama para alimentar o animal ou para levá-lo para passear, para limpar a sujeira do animal. Isso vai colocá-la em movimento, ela vai sair da inércia. Isso contribui para o processo de curar-se daquilo, né? De diminuir os sintomas daquela doença. Então, pessoas que têm ansiedade, que se tiverem animais também, uma pessoa muito ansiosa, se ela consegue se concentrar no aqui e agora, no brincar com o animal, isso por si só já ajuda muito. A relação com animais, o contato com ele ali, consegue inclusive baixar o cortisol. Existem estudos que mostram isso.
né? O cortisol é o hormônio do estresse, digamos assim, nos deixa mais estressados e tal. E esse contato com o animal ali, a interação, faz com que o cortisol baixe e libera outros neurotransmissores, como, por exemplo, ocitocina, endorfina, que trazem sensação de bem-estar. A ocitocina é muito presente na criação de vínculo e de amor. A gente vê muito isso com o bebê, né? No parto e tal, liberação de ocitocina ali para isso. A mesma coisa acontece com os animais também. Então, tem um ganho muito grande para a saúde mental. Se eu puder resumir, né? Aí eu falando de ganhar propósito, os idosos também. Muitas vezes os idosos estão no ninho vazio. Saiu todo mundo de casa e tal. Minha sogra, inclusive, não queria animal e tal. Eu fui de mansinho, colocando ali a semente da adoção de uma gata que me apareceu, enfim. Resultado, estava apaixonada por essa gata. Você sabe um animal que é E inusitado? se você nem ouse cogitar tirar a estrela daqui qualquer dia. Olha só, Viu? tá vendo? Isso, É ou seja, é uma forte. companhia para ela, isso é proteção, como eu disse no início. Relações significativas são proteção para a saúde mental da gente, né? Inclusive traz mais atividade cerebral para ela que está envelhecendo. As pessoas mais idosas precisam de coisas que lhe estimulem o cérebro também, que lhe tragam desafios e tal. Os animais proporcionam isso em alguma medida. Eu ia falar de um animal inusitado. É tanto, Marina, só um parênteses até para chamar a atenção, é tanto que o oposto disso, né, a rejeição Sim. a animais, e ainda mais a questão de tendência ou a prática de crueldade contra animais, entregam muito da personalidade Sim. e das complicações de personalidade de uma pessoa, né? Totalmente. É um sintoma bem, bem claro. Eu queria falar sobre o animal inusitado. É cágado. Sim. Eu conheço 2 idosas que criam cágado. E elas adoram. E eu brinco, porque eu digo assim, ele não interage. ele não faz nada. Inclusive, às vezes, naquele passinho lento ali, eles vão. Eles e tacam lá no Mas elas me dizem que não, que eles interagem sim, que elas têm um jeito de se comunicar com eles. E essas 2 moram sozinhas, essas 2 que eu conheço, moram sozinhas, têm cágado. Uma delas não tem apenas o cágado, ela cuida de beija-flores também. Como ela cuida? Ela põe água com açúcar e os beija-flores vêm todo dia. E ela tem, uma das missões da vida dela é acordar de manhã bem cedo para repor a água deles. Eles não estão presos, eles vêm, bebem e vão embora. Inclusive, quando você falou dos pássaros legalizados, aí é um outro assunto polêmico, que também já é o meu ponto de vista sobre a situação. Quando se trata de pássaro, eu sou redondamente contra a criação, porque para mim é muito cruel, assim. Sim. Eu até, quando eu falo sobre isso com as pessoas, na minha percepção, você manter um pássaro numa gaiola em casa é tipo você pegar uma pessoa que pode andar e obrigá-la a estar em uma cadeira, porque é muita privação, né? Quando eu falei de pássaro, um que me ocorreu foi um papagaio, por exemplo. Porque eu sei que há, não é? Os legalizados são vendidos e tudo, mas é uma questão minha mesmo, assim. Pra mim é muito doloroso ver pássaro preso, sendo domesticado. Não acho que pássaro tem a ver com a domesticação desses moldes, né? É isso, aí a gente vai falar, vai ter outras pessoas que vão estar ouvindo a gente e vão dizer, não, mas meu papagaio fica solto aqui, ele se diverte, ele tá dentro de casa, minha calopsita tá solta, tá dentro de casa, tá livre, não se sente preso, tem comida na hora. Então, é a relação que a pessoa estabelece, o tipo de respeito que ela dá para aquele animal, considerando a espécie, né? Então, é isso. E aí eu estava falando de que, mesmo com um animal que parece não interagir muito, as pessoas podem encontrar propósito e companhia. Então, essa questão, a gente olha pro cágado e acha que não faz sentido, né? Como meu namorado brincou um dia comigo, assim, gente, é ração, é areia para limpar todo dia. Qual o sentido disso? Eu falei, olha, que dá trabalho, mas tem um preenchimento, uma coisa que ele causa aqui em mim que faz tudo valer a pena. Exato. E quando a gente convive, igual essas senhoras convivem com o cágado e passam a observar, você descobre muitas coisas. Lá em casa, por exemplo, num condomínio, como eu moro num bairro que a ocupação dele não é tão antiga, é mais recente, como tem tido esse boom de condomínios todo, acaba desmatando e, consequentemente, os sapos vêm, né, para as residências, porque ali até pouco tempo era uma área dele natural. E volta e meia aparece sapo lá em casa. Inclusive,
se alimenta da ração do meu gato. Eles vão lá comer a ração do meu gato e disse que ele está querendo me obrigar a adotá-lo. E aí eu comecei a observar os comportamentos do sapo. Por exemplo, ele entra na minha casa, eu tiro na pá, levo lá pro jardim lá longe. Ele volta pra sua casa. Aí eu fui pesquisar, eu disse, sapo tem memória? Aí disse que eles têm a habilidade de desenvolver uma memória, inclusive no que está relacionado à comida. Porque é um instinto de sobrevivência que eles desenvolveram. Aí, sabe, aí um outro dia eu tava lá debaixo do sofá. Aí eu disse, malandro, não vou conseguir me botar pra fora. E ele no cantinho ali, só olhando aquela coisa. Aí eu disse, poxa, ele já tá com tanto tempo aí com medo. Aí fui lá e botei um pouquinho de ração. Agora Então, ele nunca mais vai embora. Não, mas foi. Depois que ele deu uma saidinha, aproveitei e pus na pá, porque eu disse, olha, eu já tô aqui cheia Já tem de gato, não vai dar pra botar um não. sapo. Mas aí levei ele, esses dias não voltou. Mas é isso, aí você começa a perceber a inteligência, o mecanismo de um sapo, por exemplo. Viralizou recentemente a história de uma senhora que domesticou um sapo. Ele apareceu, ela domesticou, fazia um crochêzinho pra ele, dava um banho, tava meu Isso é a resenha. sua cara, Orisa. É verdade. Orisa vai ser essa senhora. A gente vai ver, daqui a 30 anos a gente vai ouvir falar de uma senhora que cuida de sapos, Orisa. Eu gosto muito de bichos, mas não pretendo domesticar sapos, não. Não, por enquanto agora não, né? Funcionam bem lá nos espaços dele, mas... Quem sabe daqui a 30 anos. Mas gato, com toda certeza, enquanto houver vida, eu estarei com gato. Terei companhia de gatinhos. E amo cachorros também, amo. Inclusive, eu queria estar com mais espaço para ter... Aliás, na minha vida ideal, eu estaria com mais plantas, gatos e cachorros, com toda certeza. É muito você isso. Eu achei interessante vocês falando isso aí. Eu tô pensando nas necessidades humanas, né? O que nós queremos enquanto seres humanos? Tem uma coisa que a gente quer, desde a hora que nasce até a hora que morre. A gente quer ser amado. E os animais, quando eles nos comunicam isso, eles nos capturam. Quando eles comunicam que nos amam, a gente perdeu A pra eles. explicação tá aí dessa relação. Total. E o interessante é que a gente vai nessa busca, encontra e aí desenvolve também. Exato. E aí é que vem o fortalecimento do vínculo, porque a gente não só se torna amada por eles, mas passa a amá-los também. Só e tem aí, uma forma de responder só ao amor. foi. A única resposta viável ao amor é amor. Então, quando eles nos comunicam amor, não tem como a gente não amar. Você vê um cachorro que viaja para voltar pro dono, esse dono vai se sentir a pessoa mais importante do mundo, a pessoa mais amada do mundo por aquele cachorro. Mas isso, para nós, seres humanos, é muito importante. Isso é o que a gente busca desde a hora que nasce. Então, talvez por isso a gente seja tão bom e nos proteja tanto, né, mentalmente falando, ter essa fonte de amor ali presente. Tem a famosa história do filme, não é? Baseado em fatos reais, do cachorro da estação do metrô. Sim, Esperava o dono sim, todos sim. os dias, e aí o dono morreu e ele passou o resto da vida Assisti esse doado. filme. Ai, eu não assisto. Bem gente. emocionante. Eu choro horrores. A coisa do É gatilho de chorar. nacional, assim, É. filmes com idosos e com animais, eu não assisto de jeito nenhum. Mexe demais Assim, com as emoções, né? Muito. Assim, eu fico muito triste, fico devastado mesmo. Eu falo, não assisto. E é assim que a gente fecha o Luz Acesa de hoje, falando dessa relação intensa e que tende a ser muito benéfica em todos os sentidos entre humanos e animais, especialmente animais de estimação, né? Desde que elas sejam respeitosas. Sim, respeitosas e saudáveis. E aí eu quero só arrematar dizendo que, assim, por mais que nós desejemos amor e os animais nos ofereçam isso, não são só eles que nos oferecem. Então, mais uma vez, fazendo um paralelo aqui entre relações humanas e relações com animais de estimação. Os animais são maravilhosos e necessários, mas a gente também precisa de relações humanas. Isso também é fundamental. E se por acaso estiver rolando aí uma dificuldade de se relacionar com humanos, procura ajuda, porque é necessário ser amado por seres humanos também. Está dito. Até a próxima, gente.